O nosso primeiro palestrante, senhor Jamil Macedo, é engenheiro agrônomo graduado da UFGO, posteriormente obteve seu doutorado na Cornell University, atualmente é secretário executivo de Procitrópicos na IICA. Ele vai nos falar sobre desafios da inovação para uma agricultura tropical sustentável. Por favor, doutor Jamil. Bom dia a todos e a todas. É um grande prazer, uma grande satisfação participar deste importante evento e queria agradecer em nome do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, do ICA, a oportunidade de estar aqui e trocarmos algumas ideias sobre o tema que vamos falar. Nos cabe então falar sobre o desafio da inovação para uma agricultura tropical sustentável. Iniciando então sobre o que nós entendemos por inovação agrícola. Já tivemos no início das apresentações alguma definição, mas segundo o manual de Ouso, inovação é a implementação de algo novo ou significativamente melhorado, que pode ser tecnológico ou não, para produtos, bens, serviços, processos, métodos de comercialização ou para organizações. Portanto, essa é uma definição corrente de inovação. Acontece que para inovar, nós temos algumas etapas. Se nós pensarmos na pesquisa, desenvolvimento e inovação, nós certamente iniciamos com pesquisa, e sendo pesquisa a produção de conhecimentos, onde nós organizamos os nossos conhecimentos e criamos os big data, o volume de informação, que não necessariamente pode ser transformado em inovação. Uma segunda etapa seria certamente o desenvolvimento de tecnologia, de produtos, de serviços. Então, nós estamos falando em pesquisa e desenvolvimento. E essas etapas, elas não necessariamente são contínuas, elas podem ter saltos de qualidade, saltos de produtividade. E terceiro componente, chegamos em inovação, que seriam então as soluções criativas. A inovação, ela tem necessariamente que levar em conta toda a cadeia de valor. Não há como nós pensarmos em inovação segmentada. Inovação na pesquisa, inovação no desenvolvimento, mas nós temos que chegar desde os insumos e serviços para a produção, passando pelo processo de colheita, distribuição, mercado, até chegar ao consumo. Então, portanto, a inovação, ela é, na verdade, um conjunto de atividades que leva em conta os desafios do setor produtivo e os desafios da transformação e do consumo, levando em conta o ambiente, tanto político e institucional, desde o local até o global, quanto o ambiente social e físico, entre os recursos naturais, entre as mudanças climáticas, tema que nós vimos na primeira parte da nossa conferência. Os desafios da inovação, então, são a produtividade, a competitividade, a sustentabilidade e, finalmente, a equidade. Então, isso, para inovar, realmente, nós temos que passar por essas etapas. E a agricultura, falando de inovação para a agricultura, nós temos que considerar que a agricultura é multifuncional. Nós temos a agricultura voltada para a produção de alimentos, para a produção de fibras de energia, mas nós também temos a agricultura que se preocupa muito com a nutrição, com a saúde, com a química verde, e também uma agricultura que pode estar voltada para a biomassa, para biomateriais, serviços ambientais. Portanto, se nós pensarmos de uma forma holística a agricultura, nós teríamos que também pensar em que contexto a agricultura está no mundo. E aí nós teríamos uma grande meta, que seria a redução das assimetrias através da agricultura. Hoje nós somos mais de 6 bilhões de pessoas e nós vamos chegar em 2050 a 9 bilhões de pessoas. É muita gente para o nosso mundo. E essa distribuição, ela é desuniforme. Há uma tendência de um pequeno aumento da população, apenas 4% neste período até 2050 na América do Norte, 7% aqui na América do Sul e América Central. A Europa possivelmente vai diminuir de tamanho, seria uma redução de 1%, e a grande massa de pessoas que vamos ter que suportar no mundo vai estar certamente na África
e na Ásia. Então, esse é um componente importante. E vinculado com esta questão do aumento da população, nós temos a questão do alimento, a questão da oferta e dos déficits de alimento no mundo. Se analisarmos onde são produzidos e onde tem superávit de produção, verificamos que ao longo dos anos de 65 até 2010, há uma tendência de aumento na América do Norte, há uma tendência muito interessante de aumento na América do Sul, na Austrália e no leste europeu. A tendência mudou nos últimos anos, revertendo o fato de ser nitidamente uma região que importava alimentos e passar a ser a produtora. Mas o resto do mundo, incluindo a América Central, o oeste europeu, e especialmente a Ásia e a África, a tendência é exatamente reversa. Ao longo do tempo vai haver uma redução ou um não suprimento dos alimentos que seriam necessários. Então, cooperar para a inovação é sumamente importante. Não podemos pensar em cooperar, de inovar, sem que haja uma cooperação bastante significativa. E cooperar para inovar é mais do que conectar coisas. Nenhuma instituição detém todas as competências. É impossível que uma única instituição faça toda a inovação necessária. Os desafios são cada vez mais complexos. O estabelecimento de propósitos tem que ser uniformizados, tem que ser comuns, e é muito importante a construção de relacionamentos sólidos entre os diferentes componentes da cadeia para que haja realmente uma inovação. Logo, a inovação depende do fortalecimento do que podemos chamar de sistemas de pesquisa, desenvolvimento e inovação. No Brasil, chamamos de SPA, Sistema de Pesquisa Agrícola. E nisso teríamos que pensar nos diferentes níveis, desde o local, o nacional, até chegar no ambiente global. Então, o Sistema Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento, no caso do Brasil, ele é coordenado pela Embrapa, e a Embrapa tem centros temáticos, centros de produtos, centros ecorregionais, centros agroflorestais e serviços, mas não faz tudo sozinho. Ela tem necessariamente que contar com os demais participantes do Sistema Nacional, que são as organizações estaduais de pesquisa, que são as universidades, aí contribuindo enormemente para a geração do conhecimento, e os institutos de pesquisa de âmbito federal e estadual. Então, esse compõe o Sistema Nacional. Se nós mudarmos um nível, pensarmos nos trópicos e em sistemas regionais, teríamos como exemplo o programa Procitrópicos, que envolve os países da região amazônica e que é representado no programa pelas instituições de pesquisa ou pelos sistemas nacionais desses países. A Embrapa representando o Brasil, o INIAF pela Bolívia, o INIA Peru, o INIAP no Equador, Corpo ICA para a Colômbia, INIA Venezuela e SILUS no Suriname. Esse sistema ele é coordenado pelo Instituto Interamericano de Cooperação, o ICA. Bom, esse é o sistema para os trópicos, mas nós temos também sistemas regionais equivalentes. Para o Cono Sul, nós temos o ProCisul. Para a região central da América Central, temos o Promecafé e o SICTA. Para a região do Caribe, o ProCicaribe. E para a América do Norte, o ProCinorte. Bom, esses programas regionais que integram os avanços do conhecimento e da tecnologia dos seus diferentes sistemas de pesquisa dos países aos quais participam, tem organizações outras que participam, como os centros regionais de pesquisa e desenvolvimento e ensino, é o caso do CAT, na Costa Rica, e o CARD em Trinidad e Tobago. E centros internacionais do CIGIAR também participam, são 15 centros distribuídos no mundo inteiro, e no caso mais ligado à América Latina e ao Caribe, são 4 centros. O CIAT, o Bioversity, o CIFOR, o ICRAF. Juntando esses sistemas, nas Américas existe um FORAGRO, que é o Fórum das Américas para a Agricultura. E vinculado ao FORAGRO existe o FONTAGRO, que é um fundo de financiamento de pesquisa. Então, aí nós temos a junção da identificação das demandas através do FORAGRO e a oportunidade de financiamento de pesquisas pelo FONTAGRO.
E o ICA coordena, tem a secretaria técnica tanto do Foragro quanto do Fontagro. Bom, pensando então globalmente, como estaríamos organizados no tema de pesquisa, desenvolvimento e inovação? Bom, já comentei sobre o Foragro para as Américas. Existe um fórum semelhante, que chama NAFARD, para Estados Unidos e Canadá, cobrindo então a América Latina e a América do Norte. E nós temos para a Europa o EFARD, para a Ásia Central e Cáucaso, o CACARI, para a Norte da África e Oeste da Ásia, a ARINENA, para a Ásia e Pacífico, a PARI, e para a África, a FARA. Esse é o conjunto dos fóruns do sistema global. Bom, esses fóruns estão integrados dentro do Global Forum for Agricultural Research, o GFAR, que, por outro lado, tem o CGIAR, os 15 centros internacionais que comentei, e que agora resolveram se unir numa única organização, que é o GCARD, o Global Conference for Agricultural Research for Development. Então, inovações no Brasil, e aqui considerando a área do Cerrado como sendo um exemplo de que pode ser feito, do que foi feito em termos de inovação para o Brasil, e levando em conta o exemplo da soja, nós observamos que no ano de 68, 69, nós tínhamos soja apenas no sul do Brasil, nas áreas mais frias do país. E com o processo de inovação ao longo dos anos, hoje nós temos condições de ter soja em quase toda a região central do Brasil, inclusive na parte tropical. E este mapa indica exatamente, em cores mais escuras, os municípios em que está a maior concentração de produção de soja, aqui no Mato Grosso do Sul, oeste de Goiás, oeste baiano. Então, esse grande salto, fruto de inovações, no exemplo da soja, foi extremamente relevante. Hoje, a soja ocupa, na safra anterior do ano passado, 13-14, que foi recém-colhida, mais de 30 milhões de hectares, com uma produtividade média de 2,8, 2,9 quilos por hectare, e, portanto, a produção do Brasil é de 86 milhões de toneladas. Considerando que os Estados Unidos está previsto para a próxima safra 32 milhões, quase 33 milhões de hectares de plantio, com a produtividade equivalente, certamente o Brasil ocuparia o segundo lugar como país produtor. Bom, existem outras oportunidades, o que a gente chamaria de nova oportunidade para a inovação, e sabemos que o caso da aviação comercial global, ela é responsável por 2% das emissões de carbono. Então, e uma inovação muito importante é o jet fuel drop-in, ou seja, é o querosene de aviação. E essa inovação não é nas turbinas. Como no caso dos carros flex, nós inovamos os carros. Aqui, o que tem que ser inovado é o combustível. Portanto, o jet fuel, o bioquerosene, é um produto que tem que ser colocado na turbina como ela é mesmo. E isso nós já temos tecnologia para chegar aí. Bom, há uma meta da IATA de chegar a 10% da substituição do bioquerosene até 2017. E o consumo global de bioquerosene é de 276 milhões de toneladas. Portanto, 10%, 28%. E para vocês terem uma ideia do que significa isso, se nós formos suprir essa demanda global com soja, nós precisaríamos de 38 milhões de toneladas de soja. Ou seja, mais ou menos 40%, 45% de toda a soja produzida no Brasil deveria ser direcionada para esse suprimento, caso fosse utilizado soja. Evidentemente, para fazer bioquerosene, pode-se usar desde óleo de cozinha até qualquer outro tipo de biomassa. Mas aí seria uma oportunidade importante. Bom, nós sabemos que a agricultura está vinculada a mudanças climáticas, a diversas contribuições da agricultura que são responsáveis pela aumento da emissão de gases de efeito estufa. Nós temos, por exemplo, a fermentação entérica, o cultivo de arroz, as emissões do próprio solo, o manejo de estercos e outras emissões. Portanto, isso tem que ser bastante considerado
enquanto nós falamos de sustentabilidade da produção. Evidentemente, estas emissões e as previsões são bastante fortes em relação à redução da produtividade, especialmente na região tropical global. E essa redução até o ano de 2080 pode variar de menos 15% a menos 50%, que seria o caso dessas áreas mais vermelhas, que exatamente coincidem com os trópicos. Portanto, nos trópicos teríamos que ter uma preocupação muito grande com as emissões que eventualmente possam ser observadas, de tal forma que produzir soja e outros alimentos de uma forma sustentável e responsável é extremamente relevante. Então, qual seria o grande desafio? O grande desafio é crescer, mas crescer com sustentabilidade. E para isso nós temos que levar em conta a sinergia entre a economia e o meio ambiente, de tal forma que nós possamos chegar a essa produção responsável. Então, a prosperidade econômica, a melhoria ambiental e social não são antagônicas. O meio ambiente pode gerar novas oportunidades econômicas e sociais. Então, a inovação para a sustentabilidade tem diversos modelos, e um dos modelos que está sendo preconizado é a integração de lavoura, pecuária e floresta. É muito importante essa proposta desse sistema, uma vez que não implica em abertura de novas áreas, derrubar florestas para plantar, e sim verticalizar a produção em pastos que já estão, em sua maioria, degradados. Estima-se que dos 80 milhões de hectares de pastos no Brasil Central, pelo menos 80% tenham algum nível de degradação. E aí, integrando e renovando esses pastos com a produção de alimentos e produção de florestas, seria uma forma muito interessante de avançarmos para a sustentabilidade. Inovação para a sustentabilidade, no caso de uma integração lavoura, pecuária, pode ser feito dessa forma. Iniciaríamos com o cultivo de uma primeira lavoura no ano, isso nós estamos pensando de outubro até setembro. Nós poderíamos ter plantio direto, e aqui eu me lembro John Landers, nos anos 80, tentando convencer a todos nós que era possível, e havia uma resistência enorme, né, John? Finalmente, hoje é uma grande realidade e que realmente faz a diferença. Depois da primeira lavoura de soja em plantio direto, poderíamos ter uma segunda lavoura de milho e, finalmente, uma terceira lavoura, se poderíamos assim dizer, que é a produção de carne. Então, hoje o Ministério da Agricultura, nos últimos anos, lançou o programa ABC, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, e há uma enorme quantidade e diversidade de opções para se implementar, seguindo esta filosofia de não avançar sobre a floresta nativa, mas de verticalizar a produção partindo dos pastos e qualquer outra área que esteja degradada. Então, eu queria terminar fazendo uma menção a alguns pontos que considero bastante relevante para o tema que estamos discutindo, que seria uma produção sustentável. Primeiro, é necessário inovar com a visão integral do agro, considerando os diferentes atores da cadeia de valor agropecuária. Não podemos concentrar-nos apenas em um segmento. Não existe inovação se nós não formos e envolvermos desde o produtor, pequeno, grande ou médio, o sistema de processamento e o sistema de comercialização até chegar ao supermercado, até chegar à mesa de cada um. Portanto, a inovação tem que considerar esta visão integral do agro e não poderia ser de forma diferente. A agricultura moderna é multifuncional e, sendo assim, não há nenhuma instituição que pode fazer tudo sozinha. Então, nós temos que pensar em novas alianças, e essas alianças têm necessariamente que passar pelos diferentes âmbitos. O âmbito nacional, através dos sistemas nacionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação, como nós desenvolvemos cada segmento, o regional, o hemisférico, até nós chegarmos no global. É muito importante que nós tenhamos a preocupação com a descarbonização da economia. Então, as pressões para o crescimento com sustentabilidade implica em descarbonizar a economia.
como nós podemos produzir com menos carbono, com menos combustível fóssil. Portanto, neste contexto, a agricultura passa a ser parte de um novo paradigma energético. Nós tivemos uma primeira abordagem do tema da biomassa para energia na sessão anterior. Certamente isso vai suscitar novas discussões, mas o fato é que é um componente sumamente importante da equação da descarbonização passa pela produção ou substituição dos combustíveis fósseis. E, finalmente, é importante que nós sejamos conscientes de que é necessário fortalecer a base do conhecimento. O Big Data Management. Como é que nós vamos manejar tudo que nós sabemos? E o Brasil é um exemplo de geração de conhecimentos para os trópicos. O que nós fizemos como Embrapa e como Sistema Nacional de Pesquisa e a Universidade para os trópicos brasileiros hoje é utilizado e reconhecido no mundo tropical como um todo. Portanto, daqui nós temos muito bons exemplos, nós temos muitos bons exemplos do Cono Sur e nós temos muito bons exemplos de alguns países que fazem parte da região tropical. Mas temos que juntar essas informações, temos que manejar convenientemente essas informações. E, ao mesmo tempo, temos que ampliar o pool de talentos e a capacidade de antecipação do futuro. É muito importante que façamos previsões, é muito importante que visualizemos à frente o que vai acontecer para estarmos preparados neste processo. E dessa forma, então, nós estaríamos ou seríamos capazes de viabilizar um agro sustentável. Bom, então, com isto, eu gostaria de, já que o meu tempo parece que já está terminado, agradecer muito a atenção dos senhores nesta primeira apresentação, que eu espero que seja uma introdução para a mesa que agora vamos discutir. Lhes agradeço a atenção e estamos à disposição dos senhores nos e-mails e no site que está aqui na tela. Muito obrigado.